Olá, meus queridos alunos. Para mim é boa noite, porque eu estou gravando à noite, mas eu sei que cada um, segundo, é, segundo a sua conveniência, está assistindo isso de dia ou de tarde, um ou outro notívago até entrando pela madrugada. Acontece, principalmente nesses períodos em que as nossas rotinas estão bastante alteradas ainda, né? Aqui eu vou tratar do que seria na nossa programação original, a unidade 11, acho que conseguem ver aqui, dos recursos no processo do trabalho. E aqui é uma matéria em que o processo do trabalho oferece muitas peculiaridades, uma vez que a nossa seara de processo, né, o processo de trabalho, efetivamente contém formas recursais, hipóteses recursais que são absolutamente autóctones, né? São tipos recursais muito específicos do processo do trabalho. É, Bom, em primeiro lugar, o que são recursos, para que servem os recursos? Lembrando que, paralelamente ao envio deste vídeo ou destes vídeos, porque eu vou quebrar a matéria em pelo menos 2 ou 3 vídeos, já que não tenho aquela obrigação do cumprimento do horário da aula, posso fazer exposições ah, mais curtas e menos cansativas para mim que estou gravando e para vocês que estão ouvindo. Então fica melhor assim. Vou então fazer aqui uma introdução à matéria, esse é, portanto, o primeiro vídeo sobre ela. Em primeiro lugar, lembrando que nós já fizemos o nosso estudo sobre sentença, que é um dos tipos de pronunciamento do juiz, né, previstos no Código de Processo Civil. Lembrando que são pronunciamentos do juiz as sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Já falamos deles, mas aqui importante fixar para a compreensão do que são os recursos, do processamento dos recursos, para que servem os recursos, é importante fixar, né, a ideia de sentença e lembrar que no campo do processo do trabalho, como se trabalha com um princípio que é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, né, nós já temos um facilitador no processo de trabalho em comparação, em cotejo, né, em colação com o processo em geral. Aqui nós não vamos ter aquela possibilidade do agravo, né, do agravo do processo civil, aquele que se interpõe contra decisões interlocutórias. Então, aqui nós vamos ter recursos contra por exemplo, contra a sentença de mérito, aquela, não é, que no processo do trabalho, não é proferida ao fim da audiência. Eu já falei aqui algumas palavras, não é, e isso faz parte da nossa tecnologia. Né? A tecnologia e todos os campos do conhecimento têm as suas tecnologias do ponto de vista da linguagem. Né? Não é que, não é que a gente deva sair por aí abusando do chamado juridiquês, os economistas não devem abusar do economês, os psicólogos não devem abusar do psicologuês. Psicologuês eu inventei agora.
Mas, né, quando nós, evidentemente, e há vários momentos, eu que sou também professor e sou meio metido a dar minhas opiniões por aí, né? Qualquer hora o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vem para cima de mim, mas, sinceramente, não é algo que me preocupe cotidianamente, porque eu creio, né, que esteja exercendo as minhas duas profissões nos limites do razoável, creio, né? Mas a gente, quando fala para os alunos, precisa, não é, precisa ser didático, precisa bem explicar as coisas e precisa ensinar para os alunos a tecnologia, a linguagem própria do direito. Mas se a gente quer usar e precisa usar as palavras do direito, nós temos de usá-las adequadamente. Portanto, eu disse aqui recurso, falei de interpor recurso contra uma decisão. Importante porque essas são palavras simples e não há por que nós inventarmos ou reinventarmos a roda. As palavras são as palavras do direito, as palavras adequadamente usadas, seja porque são as palavras da lei, seja porque são as palavras já sedimentadas pelo costume, né? Pelo bom costume forense. Não vamos confundir, às vezes eu lembro isso, não vamos confundir com os maus costumes, com os clichês, né? Com as coisas que se dizem que se dizem automaticamente sem a gente saber o que está falando. Eu dou um exemplo para vocês de algo que eu vi recentemente num comentário muito bom de um professor de português que tem uma boa página de Instagram e de YouTube, quando a parte pede assim, pede ao tribunal que reforme a sentença, essa sentença, salvo o melhor juízo, precisa ser reformada. Ora, quando você recorre, por exemplo, quando você faz petição inicial, você tem de ser assertivo. Não é salvo o melhor juízo. Você precisa defender que o melhor juízo possível é reformar a sentença. Isso tem que ser assertivo, não é dizer assim, salvo o melhor juízo, porque salvo o melhor juízo, e aí é que é importante a gente sempre saber o que está falando, salvo o melhor juízo pressupõe uma dúvida. E você não deve, nessas manifestações processuais, não é, ensejar a dúvida do ouvinte, a dúvida do juiz ou a dúvida da turma que vai decidir o seu recurso. Você tem de convencer de que você está certo. Então, salvo o melhor juízo, não cabe. Só um exemplo. Mas eu disse interpor recurso contra. Então, o verbo é interpor recurso. Né? Apresentar recurso? Cabe. Mas interposição do recurso. É isso que se faz com o recurso. Né? Nós interpomos recurso. Importante o verbo, eu interponho, tu interpões, ele interpõe, nós interpomos, vós interpondes, eles interpõem. Né? O verbo interpor é conjugado como uma derivação do verbo por, tão importante, né? Importante saber conjugar, né? Principalmente nas formas pretéritas. Né? Nós mês passado, né, nós, eu e meus colegas de escritório, interpusemos, né, interpomos representante indicativo. No pretérito, nós interpusemos um recurso ordinário contra a sentença que nos foi naturalmente desfavorável. Né? Usa-se também interpor recurso em face da sentença, mas rigorosamente os recursos são interpostos contra as sentenças. E contra sentenças. Isso é importante. Aqui é o aspecto processual que eu vou sublinhar inicialmente. Se no processo do trabalho, de regra, as decisões interlocutórias são impassíveis de recurso, são
irrecorríveis, né, significa que se o artigo 203, caput do Código de Processo Civil, prescreve que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, já sabemos que decisões interlocutórias e despachos, para esses pronunciamentos do juiz, não cabe recurso. Portanto, recurso é algo que caberá para sentenças. E, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 203 do Código de Processo Civil, ou é sentença o pronunciamento do juiz por meio do qual, não é, com fundamento nos artigos 485 e 487 do Código, né, do CPC, pronunciamentos que põem fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como aquele que extingue a execução. É importante, então, olhar artigos 485 e 487, porque em ambos os casos a lei processual considera que o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, muito embora no artigo ou nas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil não haja a chamada resolução do mérito. Falei disso na aula anterior. O juiz não decide aquilo que podemos chamar alternativamente de o objeto da controvérsia. O juiz não diz, por exemplo, né, quem deve pagar o quê para quem, né, imaginando que até possa haver a ação dúplice, né, uma reconvenção, né, que de repente um pode dever ao outro, aquele inicialmente qualificado como réu é que deve receber algo do reclamante reconvindo, né? Mas, enfim, a sentença não decide. A sentença que não decide essa medida, digamos, do direito material, não decide em favor de quem ou a favor de quem cabe o direito material, é uma sentença que não resolve o mérito, mas põe fim, segundo o dispositivo do CPC, põe fim à fase cognitiva do processo sem resolver o mérito. E, enfim, contra essa decisão caberá recurso. Que no processo do trabalho, né, nós vamos ter como, digamos, o recurso padrão, paradigma, o recurso, digamos, básico do processo do trabalho, é o recurso ordinário, que é o recurso que é interposto, né, com o objetivo de reformar, substituir, né, a decisão de primeiro grau, aquela que é proferida, digamos, ao fim da audiência trabalhista, como nós anteriormente estudamos. De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, já um clássico processualista brasileiro, o recurso é o remédio voluntário destinado, idôneo, a ensejar dentro do mesmo processo a reforma, a invalidação, o esclarecimento, aqui vamos adiante falar, por exemplo, dos embargos de declaração, ou a integração da decisão judicial que se impugna. O recurso serve, então, para impugnar a decisão judicial, para impugnar a sentença, buscando, não é, por meio desse ato de impugnação, desta pretensão de impugnação, buscando que a sentença seja reformada, eventualmente invalidada, esclarecida, é o caso do desembargo de declaração, ou integrada, também uma hipótese própria dos embargos de declaração ou embargos declaratórios, como nós vamos ver adiante. Né?
base de declaração seria o mais objetivo diante do que prevêem os dispositivos tanto do CPC como da CLT. Nelson Nery Júnior, também um processualista que já comentei, já citei, mencionei aqui várias vezes, expõe que o recurso é o meio processual que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público ou do terceiro. Né? Já falamos muito da participação dos terceiros no processo. Então, é o meio processual que a lei coloca à disposição dessas pessoas para viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a anulação, reforma, integração ou aclaramento da decisão judicial impugnada. Portanto, Nelson Nery Júnior, nesse ponto, converge com a definição do José Carlos Barbosa Moreira. Vejam que cabe pensar, né, a razão de ser do recurso. Por que há recurso? Em primeiro lugar, vocês vão encontrar, né, em estudando, uma discussão entre os constitucionalistas e os processualistas a respeito de se duplo grau de jurisdição é um princípio ou não é um princípio. Eu diria que o duplo grau de jurisdição, em termos estritos, talvez não seja essa locução duplo grau de jurisdição, talvez não seja a melhor possível do ponto de vista da linguagem, né, para definir um princípio do qual estejamos falando. Né? Rigorosamente, se fosse um princípio, nós poderíamos apontar no sistema jurídico, se fosse um princípio, como a gente pensa em princípio da legalidade, princípio do devido processo legal, princípios processuais, né? Princípio da isonomia. Né? Pensando sob esse nível, né, do conceito de princípio, né, nós teremos alguma dificuldade de compreender como que, por exemplo, no próprio processo de trabalho, já estudamos isso, há decisões que não estão sujeitas a recurso. Aquelas decisões nos chamados dissídios de alçada da Lei 5.584 de 70, que falei aqui, processos cujo valor, né, que tenham como chamada valor da causa algo não superior a 2 salários mínimos, né, esses processos estariam em conformidade com a lei, portanto, com o direito infraconstitucional, não estariam sujeitos a recurso. Instância única. Né? Isso seria constitucional? A Justiça do Trabalho tem convivido, mesmo depois de, já se vão mais de 30 anos da promulgação da Constituição de 1988, o processo do trabalho tem convivido com esta possibilidade. E eu digo a vocês que eu já admiti recursos ordinários sem perceber, inclusive, admito, né? Confesso, sem perceber que se tratava de uma condenação de R$ 800, admiti o recurso ordinário. E a turma do tribunal, ao receber o recurso, não o conheceu, aplicando a regra do dissídio do processo de alçada, menos de 2 salários mínimos. Portanto, eu compatibilizaria isso, né, dizendo que o que seria um princípio dentro do nosso sistema jurídico, e aí um princípio eu diria
um princípio em termos bastante próprios do que seja um princípio. Um princípio não é explicitado, não é? Não é explicitado nos textos legais, mesmo no texto constitucional. É que a regra no direito seria a possibilidade, não é, ampla de manifestação democrático de um inconformismo com uma decisão, eu diria mais do que uma decisão judicial, com uma manifestação estatal. Nos estados democráticos, não é? O cidadão, as pessoas, em geral, eu vou dizer as pessoas, né? Que é um conceito mais abrangente que o de cidadão, obviamente, né? Considerando, se a gente pensar em cidadão como aquele que está apto a participar dos atos da vida política, inicialmente, com capacidade eleitoral ativa, aquele que pode votar, né, e assim por diante, né? Mas pessoa desde que nasce com vida, e aí nós temos as pessoas jurídicas também, né? Portanto, o que seria o princípio? Seria o princípio geral de poder manifestar inconformismo e resignação com as manifestações estatais. Portanto, haveria um princípio geral de que as pessoas possam expressar inconformismo com as decisões judiciais. Daí que se reconheceria, não é, o amplo direito a recorrer de sentenças. E além do processo de trabalho, inclusive recorrer de decisões interlocutórias. Né? Se formos adiante, pensar que, a depender do conteúdo de despachos, até mesmo despachos poderiam, em situações específicas, e diríamos a específica situação em que o despacho eventualmente contivesse qualquer carga decisória, né, de possível prejuízo ao direito de alguma das partes litigantes, mas reconheceríamos até eventualmente para despachos essa possibilidade de manifestação, de expressão da irresignação, do inconformismo. Então, acho que esse seria o princípio de poder expressar irresignação, inconformismo, aí eu diria assim, em face da atuação estatal. E isso no plano do direito constitucional, que vocês podem estudar, e isso se ampliaria até ao extremo, né, ao extremo de as pessoas, né, não as partes, de as pessoas até invocarem em seu favor o direito de desobediência civil. Mas, bom, isso eu agora já estou fazendo umas digressões, abusando do fato de que essas aulas são aulas adicionais. Né? Então, às vezes, o direito vai estabelecer, como é o caso do dissídio de alçada, que, veja, o direito o direito que configura um princípio, né, de irresignação, de inconformismo, tem um limite. E o limite específico aqui no dissídio de alçada seria o da digamos assim, do pouco impacto econômico, né, que determinada decisão teria para o próprio condenado. Claro, aqui nós estamos sempre diante de presunções. Né? Não sei até que ponto R$ 1.000
pode ser impactante a depender de quem seja o réu condenado. Mas você sabe que os tipos, por exemplo, penais, tributários, né? As hipóteses, né? As hipóteses da lei, elas são construídas com base em algumas presunções. Então pode haver assim, olha, a presunção, o impacto econômico é pouco, né? Sei lá no direito penal, mal comparando, claro, né? O impacto, o, o impacto para o tecido social de determinadas condutas pode não justificar a aplicação da pena em tese posta, por exemplo, no Código Penal. Aí nós vamos lá para a bagatela, né? Para o mínimo potencial ofensivo, né? De repente, o dissídio de alçada é considerado ou considerada uma hipótese em que a carga de lesividade ao condenado para o sistema jurídico não justificaria tanto inconformismo ou não justificaria a irresignação que valeria por princípio. Né? Uma outra ideia, além desse princípio, eu diria muito interessante, né, de reconhecer o inconformismo, né, como direito, também, e aqui nós estamos num plano que é um plano teórico, realmente um plano até, eu diria, no nível dos valores, né, de nós reconhecermos, isso tem uma ligação uma ligação muito forte, já com essa primeira ideia do inconformismo, reconhecer, portanto, que o Estado que decide é, passível de falhar, porque, embora se trate do Estado, né, esse ente, né, formado pelo povo que ocupa um território e que organiza o governo, né? Esse Estado falha. E nós sabemos historicamente que falha. Né? E os exemplos mais óbvios dizem respeito ao, ao erro judiciário na esfera da aplicação do direito penal, das muitas histórias da, das sociedades em que pessoas são condenadas, embora inocentes, né? Inocentes que são, inclusive, ainda em alguns lugares, condenados à pena de morte, inocentes que morreram na cadeira elétrica. Né? Isso permeia, inclusive, a nossa cultura nos livros, né, nos filmes. Então, nós sabemos que o Estado falha. E essa possibilidade de que o Estado falha, o Estado juiz pode falhar, porque o Estado juiz não é uma entidade abstrata. O Estado até é, né, uma entidade abstrata, mas o Estado, né, manifesta o seu poder, e esse poder que a jurisdição encarna de resolver os conflitos de interesses, né? Nessa atuação, o Estado se manifesta por pessoas naturais, né? Por seres humanos que ou aos quais se reconhece, né, a falibilidade. Então, é óbvio que juízes podem falhar e falham, né, como seres humanos, em sua apreciação do direito. E diante dessa possibilidade de falharem, né, há também uma justificativa
uma justificativa, eu diria, filosófica, para que se admita, né, essa possibilidade de recorrer. Né? E, naturalmente, isso, e aí sim, vamos invocar finalmente, né, os dois, diria, mega, ultra princípios do direito, né, essa possibilidade de revisão, tendo em vista o direito, o princípio que possibilita a manifestação do inconformismo de quem é sucumbente, de quem perde no processo, né? E essa possibilidade também de correção das falhas que pode haver, não esqueçam, falhas que pode haver, né? O verbo haver, nesse sentido, ele além de não se flexionar, ele, digamos, contamina o verbo auxiliar, né? Então, haverá recursos ou poderá haver recursos, né? Pelo amor de Deus, eu não vou nem dar o exemplo errado, porque vai que você escute o exemplo errado que o professor fala e no futuro confunda o certo e o errado. Então, a fim de que não haja no futuro essa dúvida, né? Para estarmos certos de que não haverá dúvidas, né? E de que, portanto, devo dizer assim, poderá no futuro, sim, sempre haver só muitas certezas. Né? Poderá haver muitas certezas. Então, serve para dizer que tudo isto, a possibilidade de manifestar o inconformismo, né? O reconhecimento de que há a possibilidade de que juízes falhem, tudo isso junto, né, faz com que o direito de recorrer encontre no plano, ou encontre lá no plano dos mega princípios jurídicos, eles, a justiça e a segurança jurídica. Né? Recorrendo das duas uma, ou as duas, né? Recorrendo, nós vamos buscar, em tese, né? Não quer dizer que a segunda decisão seja necessariamente a melhor, né? Mas nós vamos em busca de justiça, que a decisão seja mais justa, ou ainda que ela seja mais capaz de conferir aos litigantes a segurança jurídica. O direito, na sua aplicação, ele vai sempre transitar entre esses dois princípios que eu chamo de mega princípios, ou até, salvo melhor memória, tive um professor que falava até em meta-princípios, princípios que são invocados para dar suporte a outros princípios. Porque, por exemplo, no conflito eventual entre direitos fundamentais, ou entre princípios, os próprios princípios fundamentais, né, da nossa Constituição, digamos, em última instância interpretativa, nós vamos ter de decidir se o direito a ser aplicado, no caso concreto, ele vai servir mais a um abstrato conceito de justiça, ou seja, o juiz pode conseguir concluir que uma determinada decisão, naquele sentido, seja mais justa,
ou se ele não conseguir vislumbrar essa justiça, ao menos ele vai ter de decidir pelo que seja mais seguro do ponto de vista do direito, né? Então, sei lá, qual é a medida da liberdade de expressão, né? Manifestantes irem para a porta do condomínio como é que fala? Do influenciador digital. A notícia é de ainda agora. Hoje são 30 de julho, aqui de noite. Esses manifestantes chegarem na porta do condomínio e chamar o sujeito de pedófilo, baseada em falsidades construídas aí na internet. Mas seu pedófilo é fazer xingamentos baseados em elementos evidentemente falsos. É liberdade de expressão? Aí vem o juiz e diz assim, olha, tira isso do Twitter, tira isso do Instagram. Será a melhor decisão retirar o conteúdo do Twitter ou fazer cair a página do Twitter, que é aquelas pessoas que veiculam essas ofensas, essas falsidades, não possam publicar no Twitter? Isso configura violação à liberdade de expressão? É censura? Se justifica considerando o princípio da justiça? Se justifica considerando o princípio da segurança jurídica? Sim ou não? Só dá para decidir no caso concreto. Nós, que não somos partes no processo, não temos nada a ver com o processo naquele sentido que nós já estudamos, nós somos absolutamente terceiros em relação a esse eventual processo, a nós só cabe dar palpite. E aí que tem um problema, e afinal de contas eu, como juiz, tenho o direito de dar palpite nessas coisas, e isso está também em discussão, porque inclusive foi ontem, né, o presidente do Supremo Tribunal Federal está achando aí que juiz, para dar palpite, ele tem que se aposentar ou sair da jurisdição e esperar 8 anos para poder dar um palpite. Mas isso é conversa para um vídeo paralelo que eu vou gravar também. Então, essa é a primeira parte apenas da unidade referente aos recursos. Na próxima, eu vou falar sobre princípios e pressupostos recursais e também sobre os efeitos dos recursos trabalhistas. E, numa terceira apresentação, vou falar dos recursos em espécie. Muito obrigado, de novo. Eu já estou prestes a iniciar um novo período com outras turmas, com outras disciplinas, mas a minha turma do primeiro semestre de 2020, o processo de trabalho, né, vai continuar. Não sei se vou dar conta de fazer assim com a frequência que eu gostaria, porque se eu não conseguir terminar esses vídeos antes de começar o segundo semestre, talvez eu não tenha a capacidade de terminar rápido, mas eu vou terminar, tá? Vou terminar, tá bom? Valeu, muito obrigado. Estou gravando de noite, mas é possível que eu só publique na manhã, que seria amanhã, para mim, 31 de julho de 2020. Tem de fazer agora igual o pessoal está fazendo aí, que está gravando no YouTube, né? O Dr. Drauzio Varela. Às vezes, eu ainda vou aprender a fazer a legendinha aqui. Dizer a data. Hoje são 30 de julho de 2020. Porque às vezes as pessoas ficam usando o que a gente fala em julho de 2020, vai usar em dezembro de 2020. Olha aí, tá vendo o que, que ele fala? Um monte de besteira, porque também aqui no direito, na medicina, na ciência, de um modo geral,
as coisas que você fala hoje podem, verdade, né? Podem não ter nada a ver quando chegar no fim do ano. Vai que o direito mude todinho, né? Acontece, né? Tem reformas, né? Por aí. Né? Apesar que eu acho que essa parte que eu falei hoje, como ela é teórica, né? Acho que não vai ter reforma. Valeu, então, tchau.